Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Uma excelente noite para vocês de domingo. Quero deixar para vocês essa transmissão ao vivo, nessa mensagem. Uma palavra do Senhor para o coração dos irmãos. Nós estamos ao vivo. E a palavra de Deus ela nos diz assim. Antes de ir ao vídeo, eu peço a você que curta. Também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Diz assim a Bíblia em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, no versículo 24. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Gritavam com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Meus irmãos, o interessante dessa história e dessa tempestade que eles enfrentaram em meio ao mar de Genezaré foi o tempo que o Senhor escolheu para poder socorrê-los. A palavra fala que a quarta vigília da noite, ou seja, já no final da madrugada, Jesus ele se apresenta, ele se dirige a eles. E eles estavam desesperados. A palavra fala que o barco já estava no meio do mar, no meio do caminho, entre um lado e o outro lado do mar de Genezaré. O barco estava sendo açoitado pelas ondas. As ondas eram imensas, batiam com toda a força no barco. E para piorar a situação toda, o vento era contrário. Então Jesus demora a aparecer. E eles vivem talvez o pior momento, a situação mais terrível que eles já passaram na vida deles. Ali naquele mar, vivendo um eminente naufrágio, da morte literalmente de perto. Trazendo esse texto para a nossa vida, às vezes nos encontramos no meio do mar, no meio de uma provação. Tempo do início da provação até aquilo que nós esperamos que seja o fim. Dentro desse contexto, talvez você esteja hoje vivendo no meio desse mar de lutas, de adversidade. Talvez a embarcação da sua vida esteja sendo açoitada pelas ondas, pelas circunstâncias, por aquilo que vem com muita força para te destruir. E o pior, nada coopera. O vento é contrário. Porque quando o vento não é contrário, sair de uma situação dessa é possível, totalmente possível, fugir de uma tempestade quando o vento nos conduz para fora desse ambiente, desse contexto. Mas com o vento contrário, o que eles poderiam fazer? Eles não tinham muito o que fazer. Havia uma ordem do Senhor para que eles atravessassem. Então eles tinham uma direção. Havia uma ordem lhes foi dada para que eles atravessassem para o outro lado. Então, qual era a situação? A situação era difícil. Eles tinham que seguir. Jesus ordenou que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Depois de despedir a multidão, Jesus foi ao monte para orar. E eles ficaram ali, eles tinham que atravessar, havia uma ordem. E às vezes seguimos uma ordem de Deus, indo numa direção, e o vento nos é contrário, e as provações nos açoitam. Estamos no meio de uma grande provação. E o pior, cadê o Senhor? Talvez fosse essa a grande pergunta. Cadê o Senhor? Cadê Jesus? Por que ele não está aqui? Por que ele não veio conosco? Por que ele não aparece? Por que? Esse é o questionamento que talvez você esteja fazendo hoje, né? Cadê o Senhor? Para acalmar essa tempestade na minha vida. Para fazer o vento cessar, para fazer tudo isso parar. Mas a palavra fala que já sendo a quarta vigília, no meio da madrugada, Jesus ele vem se dirigindo a eles, andando por cima do mar. Os discípulos ficam mais desesperados ainda, porque não entendiam que era Jesus. E o Senhor, olhando para eles, fala: olha, tem de bom ânimo, não temais, sou eu. Às vezes o Senhor tem que dizer, né?
Tá vendo tudo que está acontecendo aí? Sou eu. Tá vendo todo esse mal, tudo isso que... essa provação que você pensa que não tem jeito, que eu não consigo cuidar, que... Sou eu. Sou eu. Eu tô aqui. Eu tenho domínio, eu tenho controle. Eu posso fazer. Sou eu. Tudo isso que te amedronta, sou eu. É o Senhor quem pode mudar os cenários mais improváveis da nossa vida. Ele pode. E Ele faz isso. A palavra fala que Ele acalmou o vento. E eles adoraram dizendo: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Só Ele tem poder para fazer isso. Só Ele consegue fazer aquilo que nós nem pensamos, nem conseguimos visualizar sequer uma saída ou uma solução. O Senhor pode, minha irmã. O Senhor pode. Deus pode mudar. Quando tudo diz não, Ele diz sim. Quando tudo é contrário, o Senhor pode nos favorecer, ainda que seja contrária às coisas. Ainda que o vento esteja contra, ainda que o barco esteja indo a pique, afundando. Tá tudo ruim? Tá no meio da tempestade? Calma. Jesus vai ao teu encontro. É Ele quem vai ao nosso encontro. Ele não abandonou os seus discípulos no meio do mar. Ele não te abandonou em meio à provação. Não. Às vezes pensamos. Ele nos deu uma ordenança, nos mandou ir por uma direção, nos mandou atravessar uma provação e nos largou nela. Quantas vezes pensamos isso? Mas o Senhor não faz dessa forma. Ele não desampara. Ele deu a ordem para os discípulos. Ele já sabia o que eles enfrentariam quando fossem atravessar aquele mar. E no tempo correto, Ele foi até eles para os socorrer. Na 4ª vigília da noite. Talvez no desespero possa ser até que algum deles tenha dito: mas essa é a hora de vir? Mas isso é a hora de... Como isso? Quantas vezes pensamos que o relógio da providência de Deus anda quebrado? Que o relógio da providência divina anda atrasado? Mas é um engano isso. O relógio da providência divina é pontual, não anda adiantado e nem atrasado. Tudo que Deus faz, inclusive nos socorrer em meio à provação, é na hora certa, no momento correto. Mas Ele vai. Quando tudo diz não, Ele diz sim. Ele vai até o teu encontro. E Ele muda todas as circunstâncias. Não tem mais. Sou eu. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus.